Olá, minhas vítimas! Bem-vindos ao novo episódio do Nerd Killers. E hoje falaremos sobre 5 filmes que mudaram a história do cinema. Bom, todos nós sabemos que os primeiros filmes eles eram bem arcaicos, né? O considerado primeiro filme, por exemplo, mostrava simplesmente os operários saindo de uma fábrica. As primeiras gravações duravam no máximo 51 segundos, porque a fita o filme de gravação não suportava mais do que isso. E não dava pra filmar nem uma festa de aniversário, nem seu parabéns. O primeiro filme que falaremos é A Viagem à Lua, de 1902, de Georges Méliès. Esse é italiano. A gente melhor francês. Meu francês está muito bom. Diferente da maioria dos cineastas da época, o Georges Méliès, ele queria filmar não o que estava acontecendo assim na rua, tipo uma pessoa andando, esse tipo de coisa normal. Ele preferia filmar umas próprias histórias, ele bolava histórias para filmar. E o legal é que, acidentalmente, ele descobriu que ele poderia criar efeitos especiais. O obturador da câmera deu ali um pane e ele acabou descobrindo essa possibilidade. Que fazia pessoas desaparecerem de um quadro para outro, no caso. A Viagem à Lua é considerado o pai da ficção científica. Não tinha nada relacionado a isso naquela época, e se você quiser saber mais sobre o Méliès, tem um filme que eu recomendo bastante, que é A Invenção de Hugo Cabret, de 2011, do grande cineasta Martin Scorsese, que homenageia de forma esplêndida aquele cinema, o primeiro cinema. Agora falaremos de um outro filme que foi muito importante. Em 1903, um ano depois de A Viagem à Lua, lançou The Great Train Robbery. Pra quem não sabe, esse filme foi rodado em apenas 12 minutos e ele, digamos que é o primeiro filme que realmente mostra uma história contendo começo, meio e o fim. E ele também inovou muito na edição e na montagem. E ele também foi muito importante para popularização do cinema. No caso fictício, né, digamos assim. Na verdade, porque os antigos cinemas eram tudo, tipo, mostrando coisinhas normais assim, mas esse filme fez com que levasse muitas pessoas para assistir os filmes, e aí o mercado cinematográfico começou a crescer bastante nessa época. Eles não queriam só vender a câmera para a própria pessoa fazer o negócio, eles viram o filme em si como um mercado também. E a história é bem simples, na verdade são os bandidos tentando assaltar um trem, no caso. E um spoiler, eles morrem no final, vocês nem assistiram mesmo. O terceiro filme nessa lista é The Birth of Nation, ou O Nascimento de uma Nação, que foi de 1915. Considerado polêmico por envolver questões racistas, esse filme ele inovou pela grande duração e foi o primeiro longa-metragem a ser exibido em uma sala de cinema, em uma época em que os filmes duravam de 12 a 15 minutos. E conta a história de duas famílias que lutavam na Guerra Civil. Não a Guerra Civil dos Vingadores, seu idiota. A Guerra Civil Americana. Agora um filme conhecido por todos. Esse filme é muito popular. Muito. De 1937, A Branca de Neve e os Sete Anões. Um deles está aqui. Zangado. Primeiro longa-metragem animada, narrado em inglês e em cores. E foi muito trabalhoso ser feito, porque ele era desenhado ali, ó, quadro por quadro, frame por frame. Se você não tem ideia, é aqueles que você bota vários desenhos mostrando cada desenho um atrás do outro assim, com uma pequena diferença, e aí ele dá uma ideia de movimento quando você passa rápido, entendeu? E muitos não acreditavam nessa ideia, era um investimento muito arriscado, mas felizmente, né, acabou dando certo. Porque filmes na verdade não eram voltados só, quase nunca eram voltados para criança, e uma animação assim seria voltada para o público infantil. Era essa a grande aposta do tio Disney, que ele foi muito genial em fazer isso. Porque tinha muitas crianças naquela época. Era uma época em que a visão era outra, a perspectiva era outra. Com certeza, e tipo, o público infantil devia ter muito, né? Porque tipo, minha bisavó mesmo teve 21 filhos. E se você viveu em uma caverna nos últimos anos... Ou se você acordou de um coma nada, se você nasceu em uma caverna, né? E não sabe a história da Branca de Neve, é que uma madrasta dela é muito invejosa porque acha que é a mulher mais bonita do mundo, mas o espelho fala pra ela que ela não é uma mulher tão bonita assim, não. Que a enteada dela é mais bonita que ela. Pira, né, velho? Aí ela entra na bad. Agora, pra fechar nossa lista, um filme que é considerado como o melhor filme de todos os tempos por muitos críticos mesmo. Cidadão Kane, de 1941.
A história de Cidadão Kane é a seguinte: um magnata ele é assassinado e as últimas palavras dele, a última palavra dele na verdade é Rosebud. E um jornalista ele decide investigar o caso e a partir desta palavra é que começa a investigação. Ele quer saber o significado dessa palavra, o que é que significa tudo isso, e o filme se desenrola a partir desse pequeno conflito. O filme inovou trazendo flashbacks de vários pontos de vista, provocando dissociações também de imagem e som. Algumas dessas coisas já existiam em outros filmes, mas nunca juntos em um único filme, entendeu? Eram em filmes whatever, assim. Não é à toa que Cidadão Kane é influência para muitos diretores, né? Com Até certeza. hoje. É isso aí, minhas vítimas. A gente vai ficando por aqui. Nós esperamos que vocês tenham curtido desse top 5. Na verdade, não foi um top, né? Foram cinco filmes que mudaram. Pretendemos trazer novos filmes, inclusive filmes mais modernos, com essa mesma temática. Então fiquem ligados e não deixem de compartilhar o vídeo. De curtir nossa página no Facebook, nos seguir no Instagram, nos seguir no Twitter e, claro, se inscrever nesse canal aqui. Lógico, esse canal Dar o maravilhoso. joinha também, claro, né? Tem que dar o joinha, compartilhar pra sua mãe, pro seu pai, pro seu cachorro, pra sua avó, pro seu magnata que acaba morrendo e fala Rosebud. Nossa, cara. Com isso, ficamos por aqui, minhas vítimas. Tenham uma boa noite. Próspero ano novo. A gente se vê no mesmo horário, nesse mesmo canal.